Bem-vindo de volta. Hoje estamos com o professor Sayed Mohammad Marandi, da Universidade de Teherã, que também foi assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Professor, obrigado por voltar ao programa. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer participar do seu programa. Bom, a gente viu agora que o Trump terminou a reunião dele com o Xi Jinping em Pequim. E claro, embora o foco principal tenha sido provavelmente Taiwan, a gente também sabe que o Irã foi um ponto importante. Ou seja, os Estados Unidos aparentemente tentaram pressionar a China para que colocasse pressão sobre o Irã. E eu queria saber qual é a sua avaliação desse encontro entre Trump e Xi. Eu acho que o Trump e a equipe dele estão completamente desconectados da realidade. E já dava para ver antes mesmo da viagem como isso ia terminar. Me surpreende muito que eles tenham seguido com a viagem e feito os pedidos que fizeram, sem perceber que já estava claro de antemão o tipo de resposta que receberiam. Acho que tudo isso tem a ver, ou pelo menos em grande parte, com o fato de que o Trump afastou tantos especialistas em Irã, especialistas em China, todos os especialistas em Irã, China e Rússia, pelo que eu sei, do aparato de segurança nacional. E por causa disso, quando eles viajam para fora, para a China, por exemplo, parece que entram nas negociações completamente no escuro e saem das negociações ainda mais no escuro. Se eles tivessem acompanhado a viagem do ministro das Relações Exteriores do Irã à China, alguns dias antes da cúpula, e tivessem observado a linguagem corporal, as declarações feitas pelos iranianos e pelos chineses, além das reportagens da mídia chinesa e das reações nas redes sociais àquela visita, acho que só por isso já teriam percebido que seus pedidos não iam dar em nada. Mas, de qualquer forma, acho que a situação acabou sendo ainda pior do que eu esperava. Não em relação ao Irã, mas no geral. A viagem não trouxe resultado nenhum. A única nota positiva, na minha opinião, foi que o Trump conseguiu ficar na China por alguns dias sem ofender o anfitrião. Isso, para ele, já foi um feito e tanto. Fora isso, não vejo nenhum sucesso. Foi uma viagem desperdiçada. E eu acho que agora, com ele de volta aos Estados Unidos, o que a gente provavelmente vai ver é um movimento em direção a uma nova onda de violência com o Irã. Os Estados Unidos não têm vontade política para implementar o cessar-fogo, para acabar com o bloqueio dos portos iranianos e para promover um cessar-fogo no Líbano e em Gaza, de modo que mais navios, os navios ligados aos 5 países que ajudaram na ação contra o Irã, possam passar pelo Estreito de Hormuz. Eles não têm vontade política para fazer isso. Provavelmente, ou melhor, dá para ver com clareza que o motivo por trás disso é o lobby sionista e o regime israelense. Eles não vão aceitar um cessar-fogo. Não vão aceitar o fim das hostilidades, por vários motivos. Netanyahu tem a própria agenda pessoal, tem as eleições pela frente, o processo judicial dele e também os parceiros da coalizão. Mas a gente vê que mesmo com divisões internas, mesmo com tudo isso acontecendo, eu acho que estamos caminhando para uma guerra. Na verdade, pode ser que ela chegue bem em breve. E talvez venha como um ataque pesado dos regimes de Netanyahu e Trump. Ao mesmo tempo, há também os remanescentes dos grupos terroristas que fizeram a insurreição armada nos dias 8 e 9 de janeiro, além dos terroristas curdos no norte do Iraque, algo em torno de 5.000 deles. E ainda os grupos Takfiri, Wahhabi salafistas, no Paquistão, na fronteira entre Cezanne e Baluchistão, e naquela espécie de terra de ninguém dentro do Paquistão, onde o governo paquistanês não tem muito controle. Todos esses grupos podem ser mobilizados caso queiram lançar um ataque em grande escala. Eles seriam enviados para atacar o Irã, atingir sua infraestrutura, talvez ocupar ilhas e partes do território iraniano, e até realizar operações dentro do próprio Irã, para, como Trump costuma dizer, tirar o pó.
É para esse cenário que o Irã está se preparando. Isso não quer dizer que vai acontecer exatamente assim, mas o Irã está tratando essa possibilidade como algo para qual precisa estar pronto. E as forças armadas iranianas estão em alerta total. Bom, se a gente olhar a mídia, aparecem relatos parecidos dizendo que, como a diplomacia praticamente fracassou, o Irã teria reconstruído a grande maioria das suas bases de mísseis. E além disso, como a reunião com a China já terminou, agora estariam se preparando para voltar a uma guerra total. Ou seja, os Estados Unidos e Israel estariam considerando iniciar bombardeios e também tomar algumas ilhas, incluindo a ilha de Karg. O que me deixa com várias dúvidas sobre como eles pretendem fazer isso, mas também intensificar os esforços para recuperar ou remover o material nuclear do Irã. Então tem muita conversa circulando. Eu não sei bem quais desses objetivos, como o do material nuclear, servem só para moldar a narrativa de que tudo isso é sobre armas nucleares. Não tenho certeza de quais são, de fato, os principais objetivos. De novo, a guerra de informação está bem pesada nesse momento. Mas como você acha que os iranianos reagiriam se os Estados Unidos e Israel decidissem voltar à guerra mais uma vez? Eu acho que os iranianos deixaram bem claro que a resposta deles vai ser muito dura. Vai ser mais decisiva até do que a guerra de 39 dias, ou a chamada Guerra Quente, de 39 dias, que foi a primeira fase dessa guerra atual, porque a guerra continua. A gente tem uma guerra de cerco, claro, que o Trump também iniciou e está levando adiante. Então os iranianos vão reagir com força. E sabe, Glenn, agora o Golfo Pérsico entrou na estação quente e está muito quente e úmido na Península Arábica. Não é um bom momento para ser um soldado americano tentando atacar o povo iraniano. Mas se houver um ataque e os Estados Unidos cometerem o erro tolo e o regime Trump cometer esse erro tolo de atingir áreas críticas do Irã, a infraestrutura o Irã não vai hesitar em destruir a infraestrutura crítica do regime israelense. Jordânia, Arábia Saudita, Emirados, Kuwait, Bahrein, Catar, todos esses países, os Emirados inclusive, todos esses que estiverem envolvidos na guerra contra o Irã terão sua infraestrutura crítica destruída. E os países, ou melhor, as entidades que vão sofrer mais, serão os Emirados, o Kuwait, o Bahrein, o Catar e a Arábia Saudita, por causa do clima na Península Arábica e no Golfo Pérsico. Se a eletricidade deles for cortada, se o abastecimento de água for atingido, as pessoas não vão conseguir viver lá. Vão ter que esvaziar esses pequenos países. No caso da Arábia Saudita, que não é um país pequeno, eles vão ter que evacuar as pessoas. E isso é algo que até o Turki Al-Faisal, naquele artigo que tenho certeza de que você leu há alguns dias, reconheceu. A Arábia Saudita é extremamente vulnerável se o Irã realmente fizer esses ataques. Mas como esses países são cúmplices na guerra contra o Irã, especialmente os Emirados Árabes Unidos, eles ocupam um lugar especial no coração dos iranianos neste momento. Só que todos eles são cúmplices. Então, se houver uma guerra, eu acho que isso pode significar o fim desses países. E isso também quer dizer que a crise econômica atual vai com certeza se transformar numa depressão econômica profunda, uma depressão grave e duradoura. Isso vai mudar a cara do mundo, não há dúvida disso. Pessoas no mundo todo vão ser fortemente impactadas pela catástrofe, mas o Irã não vai ter opção. Lembre-se, tenho certeza de que você se lembra, quando o regime israelense atacou o campo de gás de South Pars, no Irã. O Irã não inicia, primeiro ele não inicia, mas se o outro lado o faz, o Irã disse que vai revidar com mais força. E foi o que aconteceu. Ele atingiu as instalações de gás do Catar e dos Emirados com tanta força, mas tanta força, que o Trump fez 2 postagens nas redes sociais no meio da guerra dizendo: "Eu não tenho nada a ver com isso. O Netanyahu não vai fazer isso de novo." Por quê? Porque ele reconheceu a devastação que o Irã pode causar.
Desta vez o Irã não vai aliviar. A retaliação, a resposta do Irã vai ser severa. E pelo que eu entendo, vai ser esmagadora, muito pior do que da última vez. Então eu considero que isso marca o início de um novo conflito catastrófico para o mundo. Mas o Irã não vai perder essa guerra. Podem destruir a infraestrutura crítica do país, nós vamos reconstruí-la. Mas os aliados dos Estados Unidos na região, não vai sobrar nada para eles voltarem. Esses países vão ter que ser esvaziados por meses, e depois de alguns meses, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, é disso que as pessoas costumam falar, né? Sobre até onde e com que rapidez isso pode subir na escala de escalada. Mas acho que é justamente por isso que muita gente ainda se agarra à esperança de que não haja um retorno às hostilidades, já que isso seria incrivelmente destrutivo. Mas do seu ponto de vista, ainda existe alguma diplomacia em andamento? Porque os americanos apresentaram uma proposta ao Irã, o Irã disse que isso nem chegava a ser um ponto de partida. Depois, os iranianos fizeram uma proposta aos americanos e eles basicamente responderam a mesma coisa. Então, é o fim da linha? Bem, isso depende dos americanos. O Trump existe. Foi por isso que aceitamos o cessar-fogo. Claro que foi uma derrota para os Estados Unidos, sem dúvida. No começo, o Trump exigiu rendição incondicional, assim como no início da guerra de 12 dias. E acabou, depois de 39 dias, aceitando as exigências do Irã. O Irã não vai mudar isso. Os Estados Unidos parecem estar sob essa ilusão de que, se pressionarem o Irã, isso seria só uma espécie de ponto de partida. Uma proposta que seria revisada e enfraquecida. E depois de um tempo, os iranianos acabariam aceitando algo parecido com o que os americanos estão exigindo. Os americanos perderam a guerra. Eles não estão vencendo essa guerra de cerco. O mundo está perdendo. O mundo está sofrendo por causa de Trump, de Netanyahu e do sionismo. E o Irã, claro, também está sofrendo. Mas o Irã vai dar um jeito. O Irã vai resistir mais do que os Estados Unidos. E eu acho que eles sabem disso muito bem. É por isso que iniciaram aquela operação de 2 dias ou 36 horas no Estreito de Hormuz que fracassou. Nenhum navio saiu do Estreito de Hormuz. Então eles sabem que isso não vai funcionar e o tempo não está. Do lado deles. E a cada dia que passa, a crise piora. Existe uma solução, pelo menos para essa fase, e é que os Estados Unidos aceitem as condições do cessar-fogo. As mesmas condições que aceitaram desde o primeiro dia, mas que não cumpriram. Essas são as condições de cessar-fogo que os dois lados concordaram depois de 39 dias. Se tivessem cumprido essas condições, não teríamos o massacre no Líbano, não teríamos o massacre em Gaza. E haveria mais navios, porque o estreito nunca foi fechado para a Rússia, para a China ou para qualquer país que não seja hostil ao Irã. Mas esses 5 países que participaram da guerra, muitos dos navios deles poderiam ter passado pelo estreito. E a crise global estaria sob controle hoje. E se os Estados Unidos hoje decidirem seguir um caminho mais inteligente e sensato, essa opção está disponível para eles. Mas eu acho que a decisão não é do Trump. A decisão é do Netanyahu. É do lobby sionista. Eles têm muito controle. Provavelmente o Trump quer uma saída, quer encerrar isso, mas ele não tem essa autoridade. Acho que a gente também pode chegar a essa conclusão pelo que o Tucker Carlson contou para a gente, ou para o público dele, sobre a visita que fez ao Trump, o que ele disse ao Trump e a resposta do Trump em relação à guerra. E por outro lado, a carta de renúncia do Joe Kent, assim como as entrevistas que ele deu depois, todas indicam que o verdadeiro poder por trás da decisão de entrar e continuar na guerra é o lobby sionista e o regime israelense. E eu não acho que, nos últimos 70, 75 dias,
a autoridade deles tenha simplesmente se dissolvido. Embora eu diria Glenn, e isso é a minha interpretação da posição iraniana, não é algo que eu tenha ouvido de um funcionário iraniano, mas é assim que eu vejo. O que o Irã espera fazer é pressionar os Estados Unidos de um jeito que leve as elites políticas em Washington a concluir que vão precisar se distanciar do regime israelense nessa questão e que terão de impor a paz. Terão de impor um cessar-fogo pelo bem da estabilidade interna dos Estados Unidos e também para salvar a economia americana. Basicamente diriam aos israelenses para ficarem de fora dessa, mas até agora eu não acho que a gente esteja nem perto disso. But so far, I don't think we're anywhere near that. Bom, considerando que agora existe uma boa possibilidade de a guerra ser iminente, e como você disse, que o Irã responderia de forma avassaladora, como você acha que esse conflito seria diferente da guerra anterior, aquela de 39 dias? Basicamente, quais cartas cada lado tem para jogar agora? Você mencionou, claro, que os Estados Unidos poderiam acionar alguns de seus aliados ou grupos intermediários. Mas, além disso, que cartas os americanos e os iranianos têm para jogar neste momento? Ou será algo parecido com o que aconteceu da última vez? Bem, os grupos wahhabitas e salafistas que atuam como procuradores na fronteira com o Paquistão vão ser neutralizados com relativa facilidade. Já os terroristas curdos e outros grupos que possam acompanhá-los em caso de um ataque também serão enfrentados, embora isso seja mais complicado, porque eles são mais numerosos. Mas no fim das contas, depois que a guerra terminar, isso levaria o Irã e o governo central do Iraque a pôr fim ao governo regional curdo no Iraque. Se isso aconteça sobre para a guerra, e no futuro não vai tolerar isso, o fim do governo regional. Então cabe a eles decidir se querem seguir pelo caminho do suicídio ou continuar na situação em que estão agora. Em relação aos Estados Unidos, eu acho que o Irã vai escalar muito rápido, e não vai ser como da última vez, vai ser algo bem rápido. Mas também, Glenn, dessa vez a resistência iraquiana vai entrar com tudo. O que a resistência iraquiana fez da última vez foi basicamente incomodar os americanos, causar muitos problemas para eles, em alguns casos até para o Kuwait. Mas eu acho que a história vai ser bem diferente. O Iêmen está totalmente pronto e preparado para a guerra, e por isso eu acredito que o Mar Vermelho vai ser fechado. E as exportações de petróleo da Arábia Saudita e outras exportações que saem pelo Mar Vermelho, isso vai chegar ao fim. Os iranianos permitiram que os sauditas continuassem com essas exportações porque o Irã quer dar uma saída para eles. Mas enquanto os americanos tiverem presença nesses países, enquanto o exército estiver presente ali, eles são parceiros de guerra. Então, a resposta do Irã vai vir de todos os lados. E claro, Israel vai ser atingido com muita força. Eu acho que essa vai ser uma guerra bem mais intensa e que muita coisa vai acontecer muito rápido. Mas, de novo, isso é só uma especulação minha. Olha, eu também vi que Israel, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estão agora coordenando suas operações militares. Eu fiquei me perguntando até que ponto seria possível para os Estados Unidos terceirizarem parte do esforço de guerra para os seus aliados. Porque, de novo, idealmente, quando os Estados Unidos entram numa guerra, você sabe, usariam os ucranianos para lutar contra os russos. Idealmente, usariam os taiwaneses ou os japoneses para lutar contra os chineses e usariam os árabes para lutar contra os iranianos. Mas será que eles têm poder de combate suficiente juntos para realmente assumir parte desse peso? Quer dizer, Israel tem um exército bem forte, mas esses países do Golfo, os Emirados e a Arábia Saudita, até que ponto eles conseguem fazer diferença de verdade? Olha, eu acho que o Iêmen, os verdadeiros árabes da Península Arábica, vão conseguir lidar sozinhos com a Arábia Saudita. E os Emirados, nenhum desses países tem forças de combate de verdade.
Eles não são capazes nem de se defender. São regimes familiares corruptos. Nunca criaram nenhum incentivo para que a população lute por eles ou pelo país. Os Estados Unidos, com todo o seu poder militar, perderam a guerra contra o Irã. Então, o que os Emirados, população de 1.100.000 pessoas, vão fazer? E tenho certeza de que se você olhar para a opinião pública nos Emirados, mesmo sendo um estado policial, Public opinion in the Emirates, even though it's a police state, and so is Saudi. All these 5 countries are police states. Qatar and Bahrain. todos esses 5 países são estados policiais, Catar e Bahrein. O Ocidente gosta de chamar o Irã de ditadura, mas no Irã você pode dizer o que quiser em público. Lá, nesses outros lugares, você não pode dizer nada sério nem em particular. Mas eu acho que se os Emirados resolvessem lançar uma guerra contra o Irã, algumas pessoas iriam querer, não sei. E durante a guerra de 39 dias, as ruas árabes estavam torcendo pelo Irã, mesmo com a mídia desses regimes do petróleo e do gás atacando o país dia e noite. Mas as pessoas enxergam além disso. Elas sabem que todos eles têm relações abertas e secretas com o regime israelense. Relations open and secret with the Israeli regime. They know that Qatar does, what sort of Eles sabem que tipo de relação o Catar tem com Israel. Sabem também que os Emirados levaram isso mais longe do que qualquer outro. Nenhum desses regimes tem muita legitimidade pública. Eles têm muito dinheiro. Mas agora, depois do que aconteceu nessa guerra, essa aura desabou. E eles não estão em posição de lutar. O mais inteligente que poderiam fazer seria se coordenar entre si e dizer aos americanos: não, nós não vamos permitir que vocês usem nosso território, nosso mar ou nosso espaço aéreo. Isso já mudaria bastante a equação. Mas eles não têm esse tipo de soberania. change the equation, but they do not have that sort of sovereignty. Bom, minha última pergunta foi sobre o encontro entre Trump e Xi. Como você vê o apoio da China e da Rússia sendo diferente desta vez, quando acontecer o próximo ataque dos Estados Unidos? Well, Iran-Chinese relations, Iran-Russian relations. Bem, as relações entre o Irã e a China, e entre o Irã e a Rússia, estão muito boas. O encontro entre o ministro das Relações Exteriores do Irã e o presidente Putin em São Petersburgo, assim como as reuniões em Pequim, correram muito bem. E isso, claro, é algo esperado, eu diria, dadas as circunstâncias em que vivemos hoje. Está bem claro como esses países vêm se aproximando ao longo dos anos e como isso vai continuar acontecendo. Mas no fim das contas, Glenn, o Irã venceu a guerra com base nas suas próprias capacidades. É verdade que seus aliados ajudaram, assim como o Irã ajudou a Rússia, ou a China ajudou a Rússia. Mas a Rússia, no campo de batalha, está travando a sua própria guerra. Russia on the battlefield is fighting its own war. The Iranians are fighting their war based on their. Os iranianos estão travando essa guerra com base nas próprias capacidades, seguindo uma estratégia militar que eles vêm desenvolvendo há décadas, 3 décadas ou até mais, em alguns aspectos. Essas bases subterrâneas de mísseis. Agora eles estão começando a admitir o que a gente dizia o tempo todo, que não conseguem destruir essas bases. Eu venho dizendo isso há muitos anos e outros também. Mas claro, eles nunca levam a sério até anos depois, quando o New York Times ou algum outro jornal publica. Mas os bombardeiros B-52 atacaram dia e noite, sem resultado. E acho que já falamos sobre isso antes. Muito provavelmente, o Irã tem um grande número de bases que ainda nem usou. Nem sequer abriu essas bases, porque simplesmente não vê necessidade de fazer isso. Por que deixar os americanos saberem onde ficam essas bases, onde estão seus diferentes portões, se as bases que estão sendo usadas agora estão funcionando muito bem? Os americanos têm bombardeado essas áreas dia e noite, com bombardeiros pesados. As capacidades de mísseis do Irã hoje, Glenn, são mais fortes do que eram antes da guerra. As capacidades de drones do Irã também são mais fortes do que eram antes da guerra. A economia iraniana não está na mesma situação de antes da guerra. Está mais difícil agora. Nesse sentido, isso é um ponto negativo. Mas o Irã vai perseverar, porque os iranianos são resilientes. É um estado civilizacional. Como eu disse, como muçulmanos, especialmente muçulmanos xiitas,
Eles têm uma afinidade religiosa e cultural muito forte com a ideia de apoiar os oprimidos e enfrentar os opressores. Standing up against oppressors. This enhances Iran's capability. Isso aumenta a capacidade do Irã de resistir e se manter resiliente. Então, os iranianos com certeza vão aguentar mais do que os americanos. Mas quando a gente fala de capacidade militar, das que realmente importam, o Irã hoje é mais forte, enquanto os americanos desperdiçaram muita munição. E por outro lado, no campo de batalha, eu acho que o que os iranianos têm, assim como vem preparando aquelas bases subterrâneas de mísseis e de drones há décadas, é uma preparação para uma invasão terrestre. Há décadas eles vêm se preparando para isso, para uma invasão em larga escala. Eu acho que seria muito tolo da parte dos americanos tentar um ataque por terra. Os iranianos provavelmente, e aqui eu estou especulando completamente, mas eu acho que os iranianos deixariam eles entrarem. Eles vão permitir que eles tomem ilhas, vão deixar que ocupem partes do continente, vão deixar que realizem uma operação bem dentro do território iraniano. E aí vão emboscá-los e depois contra-atacar. E vão persegui-los por semanas, talvez por meses, até esgotá-los completamente e derrotá-los. Se você lembrar, e tenho certeza de que lembra, lá no começo da guerra a gente falou sobre o plano iraniano, e eu disse que o Irã queria que a guerra durasse o máximo possível. Durante os 39 dias de combate, depois que ficou claro para os americanos, em poucos dias, que aquilo não ia levar a lugar nenhum, eles começaram a mandar mensagens para o Irã. Os iranianos não responderam a nenhuma dessas mensagens, porque não queriam. Eles queriam que a luta continuasse. They wanted the fighting to go on. And so it was only after 30, I don't know, 4, 5. Então só depois de, 4, 5, 6 dias, é que os iranianos começaram a permitir que aquelas comunicações acontecessem. E no fim das contas, o Trump teve que aceitar o modelo proposto pelo Irã. E ele foi, como você deve lembrar, humilhado. Todo mundo foi lá, falou no púlpito e a gente nem chegou a olhar direito, mas foi uma humilhação. Os iranianos não estavam preparados. Eles acham que quanto mais tempo a guerra durar, mesmo que o Irã não queira guerra nenhuma, agora que ela começou, quanto mais tempo durar, melhor. Porque o Irã quer garantir que os americanos nunca mais pensem em agir com agressão contra o país. Então vai ter um preço que a gente vai precisar pagar. Mas os americanos vão ter que pagar um preço tão alto, econômico, militar e político, que eles vão embora e nunca mais vão querer voltar atrás. They will leave and never look back. Bom, sobre essa reavaliação, sobre como a guerra está indo, eu sei que muita gente nos Estados Unidos te acusou de espalhar propaganda iraniana. Mas agora a gente vê o Leon Panetta, o ex-chefe da CIA, dizendo que o Irã mantém uma arma apontada para a cabeça dos Estados Unidos. E teve também ninguém menos que o rei dos neocons, o Robert Kagan, escrevendo um artigo na revista The Atlantic, dizendo que é checkmate, que os iranianos derrotaram a gente. Então, acho que a realidade acaba alcançando até a melhor narrativa de guerra. E sim, o Robert sempre esteve na folha de pagamento. A gente vem pagando ele, eu venho pagando ele há anos. Years now. Yeah, that's the fact. And they can say, Esse é o fato. Podem dizer que eu sou porta-voz, que isso é propaganda. Para mim, ficou claro como o dia há muitos anos que isso ia acontecer. Eu sempre achei que, no fim das contas, chegaria a essa fase. Eu não acreditava que os americanos conseguiriam chegar a um acordo com o Irã. Sabe, há anos eu venho dizendo que se os Estados Unidos entrarem em guerra com o Irã, o resultado não vai ser bom para eles. O plano de guerra iraniano foi brilhante, e a doutrina funcionou muito bem para o Irã. E assim como depois da Guerra de 12 Dias, os iranianos pararam, repensaram, se reorganizaram e planejaram o futuro, depois desse cessar-fogo, eles fizeram exatamente a mesma coisa de novo. After this ceasefire, they've done the same thing once again. So it won't end well for the United States. War is a horrible thing. I don't want war. Então, isso não vai terminar bem para os Estados Unidos. Guerra é uma coisa horrível. Eu não quero guerra. Mas não tenho dúvida de que isso vai acabar em fracasso para o Trump, para o regime do Trump e para o regime israelense.
Vai terminar muito mal para o sionismo, porque o mundo vai culpar os sionistas pelas misérias que todos nós vamos enfrentar. Se a guerra recomeçar, tenho certeza de que vamos entrar numa depressão econômica global, uma grande depressão. Se for uma guerra severa que atinge infraestrutura crítica. Mas é onde estamos, e o Irã vai lutar com firmeza. Eles não vão recuar até que tudo isso acabe. Back down until this is over. Muito obrigado por reservar um tempo no seu sábado à noite. Eu realmente agradeço. E olha, se cuida. Obrigado, Glenn. É sempre um grande prazer estar com você. Yeah.